coração da nossa fé existe um dom que é a base de tudo: a graça. O que é exatamente a graça santificante? Muitas vezes pensamos nela como uma ajuda de Deus, mas a Igreja ensina-nos que é algo infinitamente mais profundo. A graça não é algo que Deus dá, é Ele próprio a dar-se. É uma participação real e sobrenatural na própria vida de Deus, uma centelha da vida da Santíssima Trindade a habitar na nossa alma. É o dom que nos eleva da condição de criaturas para a dignidade de filhos adotivos de Deus. Esta vida divina não nos era devida. A humanidade, através do pecado original, fechou as portas a esta comunhão. Como é que esta graça nos foi então disponibilizada? A resposta está no centro da história: a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cada graça que recebemos foi comprada para nós a um preço infinito: o precioso sangue do Filho de Deus. A cruz de Cristo é a fonte de onde jorra toda a graça que santifica o mundo, um rio de misericórdia que flui do seu lado aberto. Se a cruz é a fonte, como é que esta graça chega até nós, 2000 anos depois? Jesus Cristo, na sua sabedoria, não nos deixou órfãos. Ele instituiu os sacramentos, os 7 canais divinos através dos quais a sua graça flui de forma certa e eficaz para as nossas almas. O primeiro e mais fundamental é o batismo. Pela água e pelo Espírito Santo, somos lavados do pecado original. Morremos com Cristo e renascemos para esta nova vida divina, a vida da graça. A graça santificante não é apenas uma cobertura para os nossos pecados. Ela transforma-nos por dentro. É um dom real que muda a qualidade da nossa alma. A graça torna-nos santos, puros e agradáveis a Deus. Como diz São Pedro, ela torna-nos participantes da natureza divina. É uma semente de eternidade plantada em nós, que nos dá a capacidade de viver, agir e amar como Cristo viveu, agiu e amou. Para que serve esta vida nova? O seu propósito final é a união eterna com Deus. A graça é o bilhete de entrada para o céu e é também o combustível para a nossa jornada até lá. É a vida do céu começada aqui na terra. Esta vida é frágil, pode ser perdida pelo pecado mortal, mas é também resiliente, pois pode ser restaurada pelo sacramento da confissão e é constantemente alimentada e aumentada pelo maior de todos os sacramentos, a Sagrada Eucaristia. É o maior tesouro que Deus nos podia dar, a sua própria vida, a correr nas veias da nossa alma. Uma das verdades centrais da nossa fé é a encarnação. Deus não nos salvou de forma abstrata, mas fazendo-se carne e habitando entre nós. A tradição da Igreja ensina que Jesus quis que esta mesma lógica continuasse na sua Igreja. Ele escolheu dar-nos a sua graça invisível através de sinais visíveis e concretos. Os sacramentos. Um sacramento é um sinal sensível, instituído por Cristo, para nos dar a graça. Todo o sacramento tem o que a tradição chama de matéria. Um elemento físico, tangível, que podemos ver, tocar ou sentir. No batismo, é a água. No crisma e na unção dos enfermos, é o óleo. Na Eucarístia, é o pão de trigo e o vinho de uva. Na confissão, são os atos do penitente. Esta escolha de Cristo não é acidental. Ela santifica a própria criação. Deus usa as coisas mais humildes da terra, menos água, óleo, pão, para nos comunicar as realidades mais elevadas do céu. Mas a matéria por si só não é um sacramento. A água é apenas água, até que as palavras certas sejam ditas. A isto a tradição chama forma. As palavras prescritas que dão significado à ação. Quando o sacerdote derrama água à matéria e diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a forma. O milagre acontece. É a união da matéria e da forma, pela autoridade de Jesus Cristo, que torna o sinal visível, num canal eficaz da graça invisível. Por que é que Deus usa este método? Porque Ele conhece a nossa natureza. Não somos anjos. Somos seres humanos,
uma união de corpo e alma. Precisamos de sinais físicos para compreender as realidades espirituais. Precisamos de sentir a água lavar-nas, de provar o pão da vida, de ouvir as palavras do perdão. Os sacramentos são a pedagogia perfeita de Deus, a forma como Ele desce ao nível dos nossos sentidos, para nos elevar ao nível do seu espírito. Esta estrutura de matéria e forma dá-nos uma certeza maravilhosa. A eficácia de um sacramento não depende da santidade do sacerdote ou dos nossos sentimentos naquele dia. Se a matéria correta for usada e as palavras corretas forem ditas, com a intenção correta, a graça de Cristo, nos dada de forma objetiva. Os sacramentos são os instrumentos fiáveis que Jesus deixou à sua igreja, garantindo-nos que a sua graça salvadora estará sempre ao nosso alcance, através de sinais simples, visíveis e seguros. Para ilustrar a alegria de Deus em perdoar e a sua busca incansável pelo pecador, Jesus contou uma parábola simples e comovente, a da ovelha perdida. Um pastor tem 100 ovelhas, mas uma delas desgarra-se e perde-se. O que é que ele faz? Deixa as 99 em segurança no redil e vai para as montanhas, procurar incansavelmente aquela única ovelha perdida. Esta não é uma parábola sobre números. É uma revelação sobre o coração misericordioso de Jesus, o bom pastor. Na nossa vida de fé, a ovelha perdida é uma imagem poderosa do que acontece quando cometemos um pecado mortal. O pecado mortal é um ato de desobediência consciente e grave que corta a nossa ligação com a videira, quebra a nossa comunhão com Cristo e expulsa a graça santificante da nossa alma. Tal como a ovelha, estamos perdidos, sozinhos, expostos aos perigos espirituais e incapazes de encontrar o caminho de volta ao redil por nós mesmos. A parte mais bela da parábola é que o pastor não espera que a ovelha volte sozinha. Ele vai ativamente à sua procura. Esta é a imagem de Jesus no sacramento da reconciliação. A confissão não é invenção da igreja, é a continuação desta busca ativa de Cristo. Quando nos aproximamos do confessionário, não estamos apenas a confessar os nossos pecados, estamos a permitir que o bom pastor, que já nos procurava, nos encontre na nossa miséria e nos cure. O que é que o pastor faz quando encontra a ovelha? Ele não a repreende, não a castiga, nem a obriga a caminhar de volta. A parábola diz que ele, cheio de alegria, a põe aos ombros. Esta é a imagem da absolvição. É Jesus, através do sacerdote, que nos coloca sobre os seus ombros feridos, que toma sobre si o peso do nosso pecado e nos carrega de volta para a segurança da igreja. O sentimento central da confissão não deveria ser o medo, mas a imensa alegria de ser encontrado e carregado por Deus. A parábola termina com o pastor a chamar os seus amigos e vizinhos dizendo: "Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que estava perdida." E Jesus conclui: "Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão." O sacramento da confissão é a ferramenta da alma que nos permite participar nesta festa, transformando a nossa perda em alegria e o nosso pecado na ocasião para uma nova experiência da misericórdia infinita de Jesus Cristo. Na noite da sua ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos no cenáculo, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Com estas palavras, Cristo instituiu o sacramento da reconciliação e deu à sua igreja um poder divino, o de ser o instrumento da sua misericórdia. Mas a forma como este sacramento foi praticado ao longo da história teve uma evolução fascinante. Nos primeiros séculos da igreja, a disciplina era extremamente rigorosa. Se um cristão batizado caísse num pecado grave, como a apostasia, ou o adultério, ou o homicídio,
A penitência era severa. O pecador tinha de confessar o seu pecado ao bispo e era admitido na Ordem dos Penitentes. Isto implicava um longo período de penitência pública, por vezes durante anos, onde tinham de usar roupas ásperas, ficar à porta da igreja e pedir as orações dos fiéis. Só após completarem esta dura prova é que recebiam a absolvição do bispo, muitas vezes apenas uma vez na vida. Esta prática pública, embora mostrasse a gravidade do pecado, era tão dura que muitas pessoas adiavam o batismo ou a reconciliação até ao leito de morte. A mudança veio, em grande parte, através dos monges irlandeses e escoceses, a partir do século VI. Na sua tradição monástica, eles praticavam a confissão privada e regular com um pai espiritual. Quando estes monges se tornaram missionários na Europa, trouxeram consigo esta prática devocional. Esta nova forma de penitência era privada, auricular, ouvida ao ouvido do sacerdote, e podia ser repetida. Ela focava-se menos na punição pública e mais na cura medicinal da alma. Esta prática rapidamente se tornou a norma em toda a igreja, pois permitia aos fiéis aceder à misericórdia de Deus de forma mais frequente, ajudando-os não só a perdoar pecados mortais, mas também a crescer na vida espiritual através do combate aos pecados veniais. Foi formalizada no Concílio de Latrão, em 1215, que obrigou todos os católicos a confessaram sei, pelo menos uma vez por ano. Embora a forma exterior da disciplina tenha mudado, da penitência pública e única para a confissão privada e frequente, a substância do sacramento permaneceu idêntica. Em todos os séculos é Jesus Cristo quem perdoa, através do ministério do sacerdote que age na sua pessoa. A história da confissão é a história da igreja a aprender, guiada pelo Espírito Santo, a melhor forma de aplicar o poder infinito da misericórdia que Jesus derramou por nós na cruz. De todas as maravilhas da criação, nenhuma é tão fundamental, tão universal e tão poderosa como a água. Ela cobre a maior parte do nosso planeta e constitui a maior parte do nosso corpo. A água é a condição essencial para a vida. Sem ela, tudo murcha e morre. Mas a água tem uma natureza dupla. Ela é fonte de vida, mas também é uma força de purificação e, por vezes, de destruição, como no grande dilúvio. Esta riqueza de significado que fez da água o elemento perfeito que Jesus Cristo escolheu para o sacramento do nosso renascimento. A história da salvação está imersa em água. No Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas na criação. A água do dilúvio purificou a terra da sua maldade para permitir um novo começo com Noé. A água do Mar Vermelho separou-se para libertar Israel da escravidão no Egito e afogou os seus perseguidores. E os profetas, como Ezequiel, falaram de uma água pura que Deus derramaria sobre o seu povo para o purificar de todos os seus pecados e lhe dar um coração novo. Jesus pega em todo este simbolismo e eleva-o. Ele começa o seu ministério público a ser batizado nas águas do Jordão. A samaritana, ele promete uma água viva, que quem dela beber nunca mais terá sede. E na cruz, do seu lado aberto, Jesus revela-se como a fonte da verdadeira água, o Espírito Santo, que sacia a sede mais profunda da alma humana. No sacramento do batismo, Jesus une todas estas maravilhas. A água do batismo é uma água destrutiva. Ao sermos mergulhados nela, ou ao ela ser derramada sobre nós, morremos simbolicamente com Cristo, o nosso homem velho, e o pecado original são afogados e destruídos. Mas no mesmo instante, essa água é uma água criativa. Ao emergirmos dela, renascemos com Cristo como uma nova criação, purificados, cheios da graça e da vida da Santíssima Trindade. Ao escolher a água, Jesus santificou este elemento da criação. A maravilha do batismo é que Deus não nos salva com um raio de luz abstrato vindo do céu,
mas desce à nossa realidade física. Ele usa a sua própria criação, a humilde água, como o veículo visível da sua graça invisível e todo-poderosa. Cada vez que tocamos na água benta ou fazemos o sinal da cruz, somos lembrados desta maravilha, que a mesma água que sustenta a nossa vida física é o sinal da vida divina que Jesus nos conquistou. Existem lugares na Terra que são mais do que geografia, são teologia. O Rio Jordão é um desses lugares. Na história da salvação, foi sempre um lugar de transição e de novos começos. Foi o rio que os israelitas, liderados por Josué, atravessaram para finalmente entrar na Terra Prometida. E foi nas margens deste mesmo rio que João Batista pregava um batismo de arrependimento, a preparar o caminho para aquele que estava para vir. Era um lugar de fronteira entre a antiga e a nova aliança. E então o impensável acontece. Jesus Cristo, o Filho de Deus sem pecado, aproxima-se e pede a João para ser batizado. João fica chocado e protesta: "Eu é que preciso de ser batizado por ti, e tu vens a mim?" O batismo de João era para pecadores, um sinal de arrependimento. Jesus não precisava dele. No entanto, ele insiste. Por quê? Para cumprir toda a justiça. Ao descer as águas, Jesus não está a confessar pecados, mas a identificar-se conosco, pecadores. Ele toma o nosso lugar, santificando a própria água que nos iria purificar. No momento em que Jesus, o autor da graça, toca a água do Jordão, ele transforma sua própria natureza. A água deixa de ser apenas um símbolo de purificação, para se tornar um instrumento da nossa recriação. Os padres da Igreja viram neste ato o momento em que Cristo infundiu em todas as águas do mundo o poder de santificar. Ele transformou a água comum no veículo do Espírito Santo, o meio pelo qual nasceríamos de novo no nosso próprio batismo. O batismo de Jesus no Jordão não é apenas sobre a água, é um dos momentos mais claros de revelação da Santíssima Trindade em todo o Evangelho. Assim que Jesus sai da água, os céus rasgam-se, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e a voz do Pai ecoa dos céus, a declarar: "Este é o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência." O Jordão torna-se o lugar sagrado onde a Trindade se revela ao mundo e inaugura a missão pública de Cristo. O Rio Jordão é, portanto, o lugar sagrado onde o nosso próprio batismo teve a sua origem. Cada pia batismal em cada igreja do mundo é um eco espiritual daquele rio. Quando somos batizados, não estamos apenas a imitar o que Jesus fez, estamos a ser mergulhados misticamente no mesmo evento. Descemos as águas com ele, morremos para o pecado, e ao sairmos, o Pai também olha para nós. E, vendo seu Filho em nós pela graça, diz: "Este é o meu Filho amado." Se o sacramento da confissão é o hospital, onde a nossa alma é curada pela misericórdia de Jesus, então o exame de consciência é a ferramenta de diagnóstico que nos permite identificar as nossas feridas. É um momento de silêncio e honestidade em que nos colocamos na presença de Deus e, com a ajuda do Espírito Santo, olhamos para a nossa vida desde a última confissão, não para nos condenarmos, mas para nos conhecermos e nos prepararmos para receber o perdão. Um bom exame de consciência não começa por uma lista de pecados, começa por uma oração. Pedimos luz ao Espírito Santo para que ele ilumine a nossa alma. Pedimos a graça de nos vermos como Deus nos vê, com verdade, mas também com uma misericórdia infinita. Não é um exercício de autoanálise psicológica, mas um ato de fé. Confiamos que o mesmo Deus que nos quer perdoar é aquele que nos vai mostrar o que precisa de ser curado. Uma das formas mais tradicionais e eficazes de fazer o exame é usar os 10 mandamentos como um guia. Percorremos cada mandamento,
perguntando-nos não apenas se matamos ou roubamos, mas indo mais fundo. Amei a Deus acima de todas as coisas ou coloquei ídolos no seu lugar, como o dinheiro, o trabalho ou a minha própria vontade? Honrei o nome de Deus ou usei-o em vão? Guardei o domingo? Fui paciente com a minha família? Fui puro nos meus pensamentos e ações? Ao reconhecermos as nossas faltas, o objetivo não é sentirmos-nos mal, mas sim sentirmos a contrição, a dor de ter ofendido a Deus, que é tão bom e que nos ama tanto. O verdadeiro arrependimento nasce do amor, não do medo, e este arrependimento leva-nos a um propósito firme de emenda, a decisão concreta e sincera de, com a graça de Deus, lutar para não cometer esses pecados novamente. O exame termina com um ato de contrição e a confiança na misericórdia de Jesus. Os santos recomendam esta ferramenta não apenas para antes da confissão, mas como uma prática diária. Tirar 5 minutos todas as noites para rever o nosso dia à luz de Deus é uma das formas mais rápidas de crescer na vida espiritual. Ajuda-nos a estar mais atentos às armadilhas do pecado, a sermos mais gratos pelas graças recebidas e a manter o nosso coração sempre pronto para o encontro com Jesus, seja no sacramento da reconciliação ou na nossa oração cotidiana. A fé da Igreja, na graça transformadora dos sacramentos, sempre inspirou a criação de arte sublime. Os sacramentos do batismo e do crisma confirmação, que nos dão o nascimento e o amadurecimento na vida do Espírito, foram celebrados em algumas das mais belas formas de arte da história cristã. Desde os edifícios dedicados ao batismo até as representações artísticas dos dons do Espírito Santo. A beleza foi usada para tornar visível a graça invisível que recebemos de Jesus nos primeiros séculos e na Idade Média. O batismo era um evento tão importante que muitas vezes construía-se um edifício separado ao lado da catedral, apenas para este sacramento, o batistério. Estes edifícios eram frequentemente octogonais, com 8 lados, a simbolizar o 8º dia, o dia da ressurreição de Cristo e da nova criação. No centro, encontrava-se uma grande pia batismal, onde os catecúmenos desciam para a água, a morrer para o pecado, e subiam como novas criaturas em Cristo. Um dos mais famosos exemplos desta arte é o Batistério de Florença. As suas portas de bronze esculpidas por Lorenzo Ghiberti foram tão revolucionárias e belas que Miguel Ângelo lhes chamou as Portas do Paraíso. Este nome é profundamente teológico. O batismo é literalmente a porta que nos abre o acesso ao paraíso, a porta de entrada para a vida da Igreja e para a comunhão com Deus. A beleza destas portas celebra a beleza do sacramento que elas guardam. Se o batismo é o nosso nascimento, o crisma, ou confirmação, é o nosso Pentecostes pessoal, onde somos selados com os 7 dons do Espírito Santo. A arte da Igreja representou estes dons de formas belas e simbólicas. A sabedoria por vezes mostrada com um livro, o entendimento com uma luz, o conselho com um guia, a fortaleza com um pilar ou armadura, a ciência com um globo, a piedade com um cordeiro e o temor de Deus com uma atitude de adoração são os pincéis com que o Espírito Santo aperfeiçoa a obra de arte que Deus começou em nós. A beleza dos batistérios e a iconografia dos 7 dons são um testemunho em pedra e em cor da nossa fé na graça sacramental. LSC Recordments que os sacramentos não são meros rituais, mas encontros transformadores com Jesus Cristo. A água do batismo e o óleo do crisma não são apenas matéria, são os veículos escolhidos por Deus para nos inundar com a beleza da sua própria vida divina, equipando-nos para a nossa missão no mundo. No início do século V, enquanto o Império Romano ruía, a Igreja enfrentava uma batalha interna igualmente perigosa. O inimigo não era um imperador,
mas uma ideia subtil e sedutora, ensinada por um monge chamado Pelágio. O pelagianismo ensinava que a graça de Deus era apenas uma ajuda, mas que, fundamentalmente, o ser humano podia, pelo seu próprio livre-arbítrio e esforço, alcançar a santidade e a salvação. Foi Santo Agostinho de Hipona quem se levantou como o grande campeão da patrística para defender a verdade central da nossa fé, a necessidade absoluta da graça de Jesus Cristo. Pelágio era um moralista austero. Ele olhava para a sociedade romana e via a decadência. Ele acreditava que para inspirar as pessoas à virtude, era preciso enfatizar o poder da sua própria vontade. Ele ensinava que o pecado de Adão só prejudicou Adão e que cada ser humano nasce neutro, com a capacidade total de escolher o bem. Para Pelágio, a graça de Cristo era apenas um bom exemplo a seguir, não uma transfusão de vida divina necessária. Agostinho, que tinha passado a primeira metade da sua vida a lutar contra os seus próprios pecados, sabia, por experiência própria, que Pelágio estava errado. A partir da sua própria história, ele articulou a doutrina do pecado original. Ele ensinou que o pecado de Adão feriu a natureza humana. O nosso livre-arbítrio não foi destruído, mas foi enfraquecido e inclinado para o mal. Nós sozinhos, sem a ajuda interna da graça de Deus, não podemos sequer começar a desejar o bem verdadeiro. Contra a autossuficiência de Pelágio, Agostinho defendeu a primazia da graça. Ele ensinou que a graça de Deus não é apenas uma ajuda externa. É a força divina que nos precede, que nos cura por dentro e que nos move para a ação. Ninguém pode merecer esta graça inicial. É um dom totalmente gratuito, conquistado para nós pelo sacrifício de Jesus Cristo. Sem esta graça, não podemos dar um único passo em direção a Deus. A Igreja, em vários concílios, condenou o pelagianismo e confirmou a doutrina de Santo Agostinho. A sua vitória é a base de toda a nossa compreensão dos sacramentos. Se Pelágio estivesse certo, para que precisaríamos do batismo para apagar um pecado que não herdamos? Por que precisaríamos da Eucaristia ou da confissão se pudéssemos salvar-nos a nós mesmos? A sabedoria de Agostinho garantiu que a Igreja permanecesse fiel à verdade do Evangelho. Não somos nós que nos salvamos, é a graça de Jesus Cristo que nos salva. Quando Jesus Cristo ascendeu ao céu, ele não abandonou a sua igreja. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Como é que ele cumpre esta promessa? Ele cumpre-a através da sua igreja, que é o seu corpo místico, e de forma mais poderosa, através dos 7 sacramentos. Os sacramentos não são apenas rituais que lembram o que Jesus fez. Eles são os canais através dos quais as ações salvíficas de Jesus continuam a tocar e a transformar as nossas vidas hoje. No Evangelho, Jesus curava as pessoas através de gestos físicos e concretos. Ele tocou nos olhos do cego, usou a sua saliva e a lama, tocou no leproso. Hoje, Jesus continua a tocar-nos e a curar-nos. No batismo, ele toca-nos com a água para nos purificar. Na confissão, ele toca-nos com as palavras de absolvição para curar a nossa alma. Na unção dos enfermos, ele toca-nos com o óleo sagrado para nos dar força na doença. Os sacramentos são o toque de Cristo a atravessar a história. Jesus não só curou, como também alimentou e fortaleceu. Ele multiplicou os pães para a multidão e na última ceia deu-lhes o seu próprio corpo como alimento. Hoje, ele continua a alimentar-nos na Eucaristia, o pão da vida. Na Galileia, ele soprou sobre os apóstolos e deu-lhes o Espírito Santo. Hoje, ele continua a dar-nos o seu Espírito no crisma, confirmação, a fortalecer-nos como seus soldados. Jesus também criou uma nova estrutura para a sua família, a Igreja. Ele chamou os apóstolos e deu-lhes o poder de continuar a sua missão, instituindo o sacramento da ordem.
E ele elevou a união natural do homem e da mulher à dignidade de sacramento no matrimônio, tornando-o um sinal visível do seu amor fiel e inquebrável pela sua igreja. Através destes sacramentos, Cristo continua a construir e a santificar o seu povo. Os 7 sacramentos são a prova de que a nossa fé não é baseada num professor de moral distante que viveu há 2000 anos. A nossa fé é um encontro vivo com uma pessoa, Jesus Cristo, que está realmente a agir aqui e agora. Cada vez que um sacramento é celebrado, é o próprio Cristo que batiza, que perdoa, que alimenta e que cura. São os gestos de amor da história da salvação a tornarem-se presentes no nosso altar, a garantir que a graça de Jesus nunca nos falte.